Continuando. Quando um gentio torna-se um prosélito judeu, ele precisa ser circuncidado. Esses crentes da Judéia não queriam apenas que os gentios crentes fossem circuncidados. Eles queriam que isso fosse feito de acordo com a lei oral, de acordo com a tradição judaica. 3 argumentos sustentam essa interpretação. 1. Por si só, a circuncisão não é suficiente para eles. Eles queriam que ela fosse feita de uma maneira específica, da forma prescrita por Moshe. 2. A Torá escrita, o Pentateuco, praticamente não dá nenhuma especificação a respeito da forma pela qual a circuncisão judaica deve ser conduzida. 3. Acreditava-se que a Torá oral tinha sido ortogada pelo Eterno a Moshe no Monte Sinai. Nessa mesma oportunidade, a Torá escrita foi outorgada. A Torá escrita realmente especifica a forma pela qual a circuncisão judaica deve ser conduzida. Muitos povos do Oriente Próximo praticavam a circuncisão. Não é essa a questão. Dentro do judaísmo, a circuncisão é feita de determinada maneira, com uma determinada cerimônia. Só então é Brit Milá, aliança de circuncisão. É comum hoje em dia um judeu ser circuncidado por um médico dentro de um hospital antes do 8º dia. Mesmo desse judeu, a halahá requer que se submeta a uma circuncisão simbólica, no qual é preciso derramar uma gota de sangue. A forma prescrita por Moshe é codificada na Mishnah cerca de 170 anos depois de eventos descritos aqui, e está amplamente descrita nas seguintes seções. Aí no caso aqui tem as passagens do Talmud. Um argumento final. Esses homens de Yehudá parecem não ter se dado conta de que Cornélio e seus amigos tinham sido recebidos na comunidade messiânica sem serem circuncidados. Ou eles estavam cientes disso, mas se opuseram. E sem intenção de aceitar esse fait accompli, decidiram por si mesmos fazer algo para limitar o fluxo de entrada dos gentios. Contenda e discussão com Shaul e Barnabá, surgiram porque a missão da vida deles era levar o evangelho ao maior número possível de gentios. Eles não tinham a menor disposição para enfrentar obstáculos colocados necessariamente no caminho deles. Alguns judeus não messiânicos ficavam do lado do homens de Yehudá nessa questão. Eles adotavam a visão de que o cristianismo foi transformado em uma religião fácil, que requer mera fé, enquanto o judaísmo é uma religião substanciosa e robusta que exige ação. Mas a objeção perde totalmente de vista o argumento. A questão é, o que Deus exigiu? Deus exigiu que os judeus fossem judeus, e ele fez que os gentios, mas ele exigiu que tanto os judeus quanto os gentios crescem nele, e que o obedecessem e o seguissem por meio do Messias Yeshua. Obedecer, confiar e seguir no dia a dia não são coisas fáceis de fazer. Essa fé não é uma mera fé, ela também demanda ação. Os gentios que foram acrescidos à nova aliança estão perfeitamente vinculados a ela, mesmo sem a obrigação de se converterem ao judaísmo. Bom, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, aqui só foi alguns comentários do David Stern sobre essa passagem do livro de Atos, tá? Eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui, tem uma parte que eu ia comentar. Bom, aqui, ó, um jugo que nem nossos pais nem nós tivemos forças para carregar. Né? Isso aqui também foi citado lá em Atos 15, né? E aqui tem um comentário dele. Boa parte do ensino cristão contrapõe o jugo da lei, supostamente oneroso e opressivo, com palavras de Yeshua: meu jugo é suave e minha carga é leve. Isso é um erro por 2 aspectos. Em primeiro lugar, judeus praticantes e bem informados não consideram a Torá um peso, mas uma alegria. Se uma pessoa considerar algo agradável, não será possível convencê-la do contrário. Uma pergunta completamente diferente: quantos judeus não messiânicos que são praticantes e bem informados, de fato experimentam e exibem a alegria do Eterno? Em segundo lugar, e bem mais importante aqui, tal ensino erra na identificação do jugo de que Kefa, Pedro, afirma ter se mostrado tão insuportável. O termo jugo, nesse contexto, é certamente bastante judaico. Por exemplo, a Mishnah explica com essas palavras o motivo de Deuteronômio 6, de 4 a 9, vir antes de Deuteronômio 11, 3 a 21,
no trecho do Shema Israel, na liturgia da sinagoga. Aí, vou aqui direto ao que eu ponto. Na Mishnah, o termo jugo não implica um fardo opressivo, mas não mais do que o que está implicado no jugo de Yeshua. Aceitar o jugo do reino dos céus significa reconhecer a soberania do Eterno e o seu direito de direcionar nossa vida. Uma vez que o seu direito de direcionar nossa vida é reconhecido, é óbvio que, se ele nos deu mandamentos, devemos obedecê-los. O mesmo vale para Yeshua, que coloca a questão da seguinte maneira: se você me amar, compare o primeiro parágrafo do Shema, guardará os meus mandamentos, compare com o segundo parágrafo. Então, se o jugo dos mandamentos não é pesado demais, do que Kefir está falando? Nessa passagem, ele está falando de obedecer às detalhadas regras mecânicas, independente do estado em que se encontra o coração. Alguns frushim, mas não todos, que aparentemente incluem os frushim, fariseus, mencionados no verso 5, sustentavam que essa era a essência do judaísmo. Esse não era o jugo dos mitzvot prescritos pelo Eterno, mas um jugo de legalismo prescrito por homens. De fato, o jugo do legalismo é insuportável, mas o jugo dos mitzvot sempre requereu, antes de mais nada, o amor ao Eterno e ao próximo. Hoje implica amor a Yeshua, o Messias, mas o amor nunca pode ser legalista. Shaul, Paulo, também se referiu ao legalismo como um jugo de escravidão. Aí que veja a exposição detalhada do tema em Romanos 1 a 11 e veja Gálatas 2:16. Tá? Então, aqui ele diz o seguinte, eu até abri aqui a Bíblia online. Eu vou botar nessa tradução na linguagem de hoje, que vai ficar até mais fácil para ser compreendida. Atos 15. Que foi justamente a questão dessa discussão aí com relação à questão da circuncisão. Aqui, verso 19, já continua. A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo ao Eterno. Penso que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos a lei de Moshe tem sido lida em todos os shabatos nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então, assim, sobre a questão da circuncisão, né, o que ficou claro, não era que Shaul estivesse defendendo que não era para circuncidar, né, tipo assim, a abolição da circuncisão. Não é isso. É que não poderia simplesmente um gentio que recém-chegado, né, que está começando a conhecer a Torá agora, que tá aquele começozinho ainda, não entende de muita coisa, e mal chega e já faz circuncisão. Então, se essa pessoa, vamos supor, de repente ela erra, né, vamos supor que ela cometa uma situação de fornicação ou algo assim, a outra pessoa que estiver envolvida, ela vê a circuncisão e ela vai saber que se trata de um judeu que está cometendo pecado, e isso ia trazer escândalo ao povo. Então, o melhor é que seja feita esse preparo, vamos dizer assim, a relação, seja construída a relação do ser humano para com o Eterno primeiro, para depois que seja feita a circuncisão na carne, tá? Ou seja, seria no caso a circuncisão no coração, para depois ser feita a circuncisão na carne. Agora eu vou fazer a leitura aqui da Haftarah
de Lech Lechá, que se encontra em Isaías e Yeshayahu, capítulo 40, verso 27, a capítulo 41, verso 16, que diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Eterno, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o Deus Eterno, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam no Eterno renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se então e falem, cheguemo-los e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam? Que ele calque aos pés dos reis, e com a espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata. Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Eterno, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu próximo e disse: Sê forte. Assim, o artífice anima ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: Está bem feita. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei os seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Eterno teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Eterno, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinhos espalhará, e tu te alegrarás no Eterno, e te gloriarás no Santo de Israel. Agora eu vou fazer a leitura aqui da Brit Hadashah, né? E vou aproveitar e fazer alguns comentários, né? Para a Brit Hadashah, no caso, ela se encontra em Romanos, capítulo 4, versos de 1 a 25. Que, pois, diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante do Eterno. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu no Eterno e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem o Eterno atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída?
estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, em si quando incircunciso. Olha só que interessante, né? Como, pois, lhe foi atribuída, né? Foi quando estava incircunciso, né? Então, ou seja, a relação de Abraão para com o Eterno não começou a partir da circuncisão, começou antes. A circuncisão, ela só firmou o pacto, né? A aliança. E recebeu o sinal da circuncisão como selo, foi o que eu acabei de falar, da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão nosso pai antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, a lei, ela é necessária, tá? Por quê? Porque o que determina a existência de transgressão é justamente a questão da existência de uma lei, que determina que tal ato seja crime, tá? Podemos pegar, por exemplo, a questão da lei civil, né? Se a pessoa comete um crime, ela vai ter uma punição. Por quê? Porque ela transgrediu a lei, tá? Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a Hesed, né? Graça, misericórdia, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Eterno que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa do Eterno, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Yeshua, nosso Senhor, ou nosso Salvador, no qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui e até o próximo estudo. שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, רק
הבשורה לקח בני וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום ולא היה מלאך, לא היה שלום ואת הבשורה לקח בני אלוקי שלי רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה אלוקים שלי רציתי שתדע על החלום שלי רציתי שתדע אלוקים שלי רק רציתי שתדע